Permita, meu Deus, que nesta noite não haja lua, mas sim tormenta, caos e trevas. Ao longo desses 50 anos, a gente tem como marco o início da atividade, né, desde a criação aí da divisão MEC, né, pequenininha, ainda na base Almirante Castro Silva, né, com os nossos pioneiros que cursaram nos Estados Unidos, na França, foram os desbravadores aí da nossa atividade. E quando a gente lê um pouco da história do grupamento, a gente vê que os desafios não foram só ao longo das missões, né? Foram ao longo de desenvolver a atividade no Brasil, de crescer a atividade dentro da nossa Marinha, né? De capacitar nossos militares, de tornar a atividade cada vez mais profissional, né, cada vez técnica, sem esquecer o lado humano, que é importante, que é essa preparação mental, física, né, o condicionamento físico, que é essencial para a nossa atividade. A principal realização que eu acho foi ver formar a primeira turma de mergulhadores de combate aqui no Brasil, que ela incorporava o que de melhor eu vi no curso da América e o que de melhor eu vi no curso da França, que foi justamente o mergulho. E da França nós trouxemos equipamentos de mergulho que ficaram até uns 10 anos atrás, ainda eram eles que estavam aqui. Quando nós voltamos da França, eu fiquei de encarregado de formação do primeiro curso no Brasil, que se deu em 1974. Nessa hora, pôde ser ativada a divisão de mergulhadores de combate, que na verdade é o início do mergulhador de combate na Marinha. Então, eu acho que é muito importante que a gente não perca a referência. A referência é 1970, quando ela foi criada. Agora, ela foi ativada em 1974. Quando eu cheguei aqui não tinha nem oficial. E a divisão não tinha nada. Nada. Então foi uma época difícil, porque eu tive que providenciar tudo. Muitas coisas tiveram que ser improvisadas. Carga de demolição para botar em obstáculo não tinha. Conseguimos fazer uma carga de demolição que ficou tão boa quanto a americana. A vantagem de ser feita aqui. Né? Eu estava aqui na época do GRUMEC quando foi criado pela Marinha o Grupo Especial de Retomada e Resgate, o GER. Eu era o encarregado. Nós éramos uma unidade de sabotadores e passamos a ser uma unidade de contra-terrorismo. E nós tivemos de criar técnicas e táticas para fazer isso. 51! 52! Sim, senhor! 01! Aluno 01, próprio comando! Num grupo operativo desse, né, no caso do GRUMEC, as pessoas querem operar, querem se estar ali no dia a dia operando, adquirindo conhecimento, várias operações e tal. Mas a instrução tem que ser dada. Alguém tem que fazer a parte de instrutor. E eu fui para lá contrariado, porque era mais moderno, e acabei me identificando, porque não é qualquer um que se identifica com a instrução. E acabei me identificando e ficando esse tempo todo. E aí uma coisa que eu acho, né, que foi proveitoso foi isso. Foi eu poder participar da formação dos mergulhadores de combate, mais de 150. Para mim é um orgulho muito grande. E poder passar em qualquer OM que eu vou, encontrar um aluno e dizer assim, pô, aquele ali é o Sub-Ricardo, foi meu instrutor. Isso aí para mim não tem preço. Da época do curso eu lembro, nunca esqueci, no dia da minha apresentação. Eu embarquei na escola de mergulho, 17 horas mais ou menos, o instrutor mandou eu ir para a água, eu com o uniforme branco de apresentação. Aí ele mandou ir para a água e eu falei com ele que se eu poderia trocar de uniforme, botar short. Ele, não, é assim mesmo. Aí eu fui para a beira do cais, olhei e já tinha lá 10 marinheiros dentro d'água com uniforme branco. Caí na água também e fiquei lá, até
Depois ele mandou que nós saíssemos, já 10, 22 horas, 10 horas da noite. E mandou a gente embora para a terra, para o chão. Vocês estão licenciados. Uma roupa toda molhada, o uniforme todo encharcado. Como que nós iríamos para o chão, né? Essa foi a minha apresentação no curso de MEC. Eu costumo falar para os operadores, né, os mais novos que chegam agora, que o mais difícil não é o curso do GRUMEC. Né? O difícil é a vida após o curso do GRUMEC. Ser um operador, cumprir as tarefas. Porque durante o curso, é um curso seletivo, claro que é. Mas durante o curso você tem a figura de uma equipe de instrução que está preocupada com a sua segurança, está preocupada em te ensinar, em formar bem o operador. Quando você chega no GRUMEC e recebe uma tarefa, depois que você cai na água, você está por sua conta e risco. É você que vai executar, você vai colocar em prática tudo que você aprendeu durante o curso e durante os adestramentos na unidade. Então a vida do operador pós o curso ela é muito mais difícil, ela exige muito mais do operador do que na fase de aluno. Em 1997, o então ministro da Marinha, almirante Mauro César Rodrigues Pereira, passando uma inspeção nas OMs do Comando da Força de Submarinos, visitou o GRUMEC, eu era então encarregado do GRUMEC. Alguns dias depois chegou o que na época era o avô do atual e-mail, que era chamado de NEO, Nota Eletrônica Oficial. Algumas páginas de tarefas a serem cumpridas pelo Comando da Força de Submarinos, e uma delas era propor a criação do GRUMEC como uma OM subordinada, e foi criada a unidade. Na época, minha turma não estava nem em escala de comando, então foi aberta uma escala de comando especial e eu fui designado para ser o primeiro comandante do GRUMEC. O que marcou mais na minha carreira foi esse salvamento que eu fiz. Eu estava de serviço de mergulhador, que dava aqui na base, mergulhador de serviço, e fui escalado para ir tirar 2 corpos de um rebocador que tinha afundado lá na Praça Mauá. E com isso eu fui condecorado com o serviço distinto, fui condecorado com a Ordem do Mérito Naval, fui condecorado no grau de cavalheiro e lavei medalha, considerado herói na época. E com isso nós temos um túmulo cativo lá de herói. O cabo morreu, foi enterrado lá. E eu não quero ir, não. Em uma ocasião a gente estava fazendo uma incursão. Aí uma ocasião nós estávamos já à noite, indo pela praia e tal. Pela praia não, pedra, era muita pedra. Aí nós passamos numa viela, numa vila de poucas casas, perto da praia. Aí de noite, né, aí a gente cheio de fome, aí tinha uma mesa lá toda regrada, assim, como se tivesse acabado um jantar, vamos dizer assim. Aí tinha de tudo para comer. Aí a gente olhou assim, não viu nada, né? Vamos comer. Aí todo mundo, os caras só filmando a gente. Aí ali tá, barriguinha cheia, vamos embora. Aí depois, quando nós chegamos no final do outro dia, aí tem um debrief, que é depois do brief. Aí o cara, tá vendo, vocês aí, tá vendo que eles armaram aquele esquema, mas não era nada de festa. Eles armaram que a gente caiu direitinho. Mas ali foi bom, que a gente aprendeu não. Em operação, você não pode pegar qualquer coisa que está ali, sabe lá se o inimigo botou um veneno, botou alguma coisa. Em 2010, eu recebi a missão de fazer parte, junto com os comandos anfíbios, de uma equipe que iria para o Haiti. Eu e o outro militar do GRUMEC, nós éramos desativadores de artefatos explosivos. E nós treinamos 8 meses para encontrar situações adversas. Lá, porque o país estava numa época de estabilização. Quando nós estávamos indo,
teve um terremoto, nós voltamos para o Brasil, posteriormente fomos para o Haiti, e quando nós chegamos lá, encontramos uma situação adversa àquela que nós tínhamos treinado 8 meses. O país estava numa precariedade enorme e a nossa missão virou ajuda humanitária, onde todos os 8 meses que nós nos preparamos, tivemos que nos adaptar à situação e fizemos adestramentos de sobrevivência com as pessoas, resgatamos pessoas lá e foi muito gratificante esse momento para a minha carreira. O GRUMEC é uma parcela importantíssima que compõe o Poder Naval e no que diz respeito a isso, o Poder Naval sendo empregado na defesa do nosso patrimônio, que é a Amazônia Azul em particular, e também nas águas interiores, que também tem uma importância estratégica muito forte para o país. E o GRUMEC tem essa capacidade de atuação não só nas águas interiores, mas também nesse ambiente operacional da Amazônia Azul. Então ele faz uma parcela importante, não só no nível tático, mas também tem possibilidade de atuação nível operacional, nível estratégico, portanto um segmento muito relevante na nossa Marinha e para o nosso país. Permita, meu Deus! Permita, meu Deus! E sempre retorne a minha pátria! E sempre retorne a minha pátria! Com a vitória em meus braços! Com a vitória em meus braços! Pois sempre que ela precisar! Pois sempre que ela precisar! Em qualquer dia e em qualquer lugar! Em qualquer dia e em qualquer lugar! A morte surgirá das profundezas do mar! A morte surgirá das profundezas do mar! Na forma de um mergulhador de combate! Na forma de um mergulhador de combate!